Olá, gente linda, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser. E hoje, na aula 12, veremos tudinho sobre o número 5. Sim, o número 5, ele é já a metade do caminho, né, aonde a gente tem aqui os unitários, né, de 1 a 9, e a gente está na metade do caminho. 4 antes do número 5 e 4 depois do número 5. Então, ele é o ponto de virada, aonde a gente já está pegando um impulso para a reta final. Vamos lá, vamos entender direitinho tudo isso. Primeiro, a gente teve lá as energias primordiais do Yin e do Yang, do número 1 com o número 2. Essas energias unidas deram o filho, que é o número 3. E aí, esse filho, essa criança, teve que crescer e montar uma base na vida, uma estrutura da vida, que é o número 4. E aí, quando a gente já tem uma estrutura pronta, imagina uma casa que eu estou construindo. Eu tenho a estrutura pronta. E agora o que eu vou fazer? Começar a levantar a casa, começar a levantar o prédio, né? E então é um movimento de expansão. Quando você já tem uma empresa onde você tem toda a base dela formada, o que você começa a fazer? Começa a expandir. Você tem uma família, você se casou e aí quer uma expansão da sua família, você vai ter filhos e aí vai ter que construir uma casa maior, ter que ir para uma casa que tem um quarto para o filho. Então, expandindo a família. Então, tudo no mundo ele passa desse movimento inicial de estruturação para o segundo movimento da expansão. Imagina a plantinha, uma planta, a gente começou lá no zero na plantinha, né? A semente, o zero, depois o primeiro movimento vertical, que é o número 1, né? Saindo ali daquela semente, o primeiro broto vertical, depois esse broto se divide em dois, depois se divide em três folhinhas, né? E aí começa toda uma estruturação da planta para baixo, nas raízes da planta, para ela ir mais fundo, ela ter ali acesso a mais água, mais nutrientes e ela vai se fortalecendo na sua base. Então, quando você já tem uma base maior ali para baixo, você começa a expandir para cima. Esse também é o movimento do reino vegetal. Então, tudo na vida nasce, tem um período inicial que é da infância, do começo, que é um período de sonho, um período de idealização, de paixão. Depois você tem a estruturação das coisas e então chega a expansão. Tudo, absolutamente tudo no mundo vai chegar nesse momento de expansão e vai passar por esse processo. Você pode pensar em qualquer coisa que você quiser. Pensa nas etapas dessa coisa e ela vai estar dentro das etapas desses números todos, que a gente vai até o 9, né? Então, gente, quando a gente tem um movimento da expansão, que é o movimento de você ir para fora, é o segundo movimento de ir para fora para expandir, né? Que é diferente do primeiro movimento para fora, que foi ali no número 3, porque o número 3 ele vai expandir, ele vai para o mundo e ele vai na curiosidade de conhecer, porque ele é uma criança, ele não sabe nada, então ele vai na busca de conhecer o que existe, né? O 5 não, o 5 já tem uma base estruturada vinda ali do 4, então ele vai para o mundo para expandir, para buscar aquilo que ele quer. Ele vai para buscar algo maior, algo melhor,
né? Ele vai buscar um alcance maior, né? Que nem um bicho que vai aumentando ali o território de caça dele, né? Então existe uma expansão em tudo. E essa expansão para buscar mais também a gente pode imaginar na nossa vida, né? Quando a gente já está ali, a gente já deu uma estruturada na vida. Criança, infância, papai, mamãe, depois infância, número 3, número 4 já, juventude ali, tenho que montar uma estrutura para minha vida, casa, trabalho, eu tenho que ter a vida mais estruturada aqui, física, materialmente. Depois que você já tem a vida estruturada, o que eu posso fazer para expandir, para melhorar, para aumentar? E para que você faça esse movimento, exige o quê? Mudanças. Porque até então você estava montando ali uma estrutura de vida rígida, sólida, é o 4, né? O quadrado, que ele é rígido, ele é sólido. E para que você possa expandir a casa, o prédio para cima, você precisa também de um outro tipo de estrutura, né? Então imagina aqui, a gente está construindo uma casa, faz todo o alicerce da casa. E aí, esse alicerce está ali todo na parte vertical, ali no chão, na parte vertical, né? E ali, gente, na parte horizontal, aliás, e ali, gente, tem toda uma estrutura de ferro, de aço, de cimento, de tijolo, né? Tudo ali para baixo. Quando você começa a subir, você tem que mudar essa estrutura. Você tem que juntar essa estrutura horizontal com uma estrutura vertical, que vão vir o quê? As colunas, depois vem as vigas, depois, entende? É uma outra forma de construir, diferente da estrutura. Então, quando você começa a expandir, você tem que mudar. Se você está ali num trabalho, você tem uma profissão, você quer expandir, você vai ter que mudar, você vai ter que estudar alguma coisa, você vai ter que ir no mundo buscar outras oportunidades, você vai abrir o leque de possibilidades, mas para abrir esse leque, você tem que abraçar a mudança. E para abraçar a mudança, você tem que abrir mão de algo, desapego. Então, não é somente a mudança, é também o desapego das coisas. E isso traz o que, gente? Traz a necessidade da gente se adaptar a novas realidades, maiores ou melhores, né? Porque tudo exige, tudo tem um preço. E qual é o preço aqui do número 5? O preço do número 5 é você mudar, abrir mão da estrutura que você já tinha se esforçado tanto para construir, e aí, para mudar, a gente vai ter que dar um passo a mais. E dar esse passo a mais é necessariamente também desapegar do passo anterior. Se você está subindo uma escadinha, né? Se você vai subir um degrau, você vai ter que deixar tudo que está no degrau anterior para trás. Não dá para levar para o outro degrau a vida que você tinha antigamente, né? Então, é um momento de conquistar alguma coisa. Ir para o mundo no sentido de eu conseguir algo melhor, eu vou conquistar um emprego melhor, eu vou conquistar um salário, um cargo melhor, eu vou conquistar um companheiro ou uma companheira, eu vou conquistar um status na sociedade, eu vou conquistar uma posição ali dentro de um estudo, ok? Tudo que você quer ir ao mundo para pegar é uma conquista. Então, exatamente por isso, o número 5 da expansão, ele está associado à conquista também.
Outros valores principais do número 5 são a liberdade e as mudanças. E a gente vai ver isso, cada detalhe disso agora. Vamos lá, vamos comigo. Número 5, das mudanças, da liberdade, da aventura, da expansão. Aqui eu até coloquei essa figurinha dos astronautas, porque se não fosse o número 5, nada disso aconteceria. O número 5 é o quê? É um aventureiro. Ele se joga no mundo para expandir. Ele não tem a segurança mais do número 4. O 4 ele monta uma estrutura segura. O 5 abre mão dessa estrutura por algo que assim, que não tem uma segurança. Ele tem que ter a coragem, a ousadia, tudo isso são palavras ligadas ao número 5. Para quê? Para se jogar numa aventura sem garantias de resultado. Então, é difícil para quem, por exemplo, tem uma numerologia com o número 5 e, por exemplo, está no movimento de sair do número 4 indo para o número 5. Então, se a pessoa tem esses valores dentro dela, na alma, então é uma pessoa que naturalmente é ousada, é aventureira, ela tem coragem, ela vai lá, se precisar ela muda, né? Não tem problema nenhum, né? É mandada embora, já vai atrás de outro emprego, já consegue algo melhor, vai para outros lugares. O número 5, gente, traz mudanças de todos os tipos que você pode imaginar. É mudança de casa, é mudança de cidade, é mudança de país, é mudança de trabalho, é mudança de profissão, é mudança de família, de relacionamentos, é mudança de fé religiosa, é mudança de crenças, é mudança de ideias, é mudança de interesses. Tem muitas e muitas mudanças existentes no mundo. Tudo, absolutamente tudo no mundo tem esse movimento de mudar. Nada se perde, tudo se transforma. E esse transformar é a energia do número 5. É o momento onde você está preso dentro de uma estrutura, porque você batalhou, você conseguiu montar ali uma estrutura de vida, mas aquilo de alguma forma te aprisiona também. E para que você possa expandir, crescer, aumentar, você vai ter que abrir mão da segurança, da estrutura sólida do número 4 e se jogar no mundo em algo desconhecido, né? Então, é um movimento. Imagina lá os astronautas, eles vão lá para a Lua, o que eles vão encontrar lá? Eles sabem o que eles vão encontrar? Eles sabem o que. Sabe até certo ponto, né, gente? Mas chegando lá, né? Qual garantia que ele tem? Nenhuma, 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 nenhuma. Né? E é isso que faz o quê? O homem se expandir, expandir-se dentro da ciência, dentro da história, dentro da humanidade, dentro da possibilidade humana. Tudo, qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de área, vai o quê? Expandir. Nós estamos agora num momento de expansão muito grande do que? Da inteligência artificial, né? E aí, isso está sendo uma novidade, isso está tirando o quê? Uma estabilidade anterior, que era a supremacia humana em cima do pensamento. E agora, muito provavelmente, a gente terá ainda a supremacia humana, mas não necessariamente no pensamento, né? E tem outras áreas. E isso está mostrando para o homem que o homem não é só racional, não é só mental, porque o mental, o racional, o pensamento lógico, está sendo reproduzido ali por uma máquina. Mas a máquina
jamais poderá tomar decisões num nível humano, porque ela não é humana. Ela não tem o quê? O coração, ela não tem valores, ela não tem princípios, ela não tem virtudes. Ela é fria e calculista. E isso não é tudo que o homem tem de melhor. A inteligência é muito boa, é muito importante, mas o homem tem algo a mais que vai ser difícil. Como que a gente vai reproduzir isso? Né? Então, existe algo que nos diferencia da maioria das outras inteligências. E é bom, estamos no momento exato da história da humanidade, no início do século do milênio 2, né? Onde a gente vai ali para uma outra energia, uma outra forma de fazer. E o que isso tem a ver com 5? Tem a ver que é a mudança, gente. Nós estamos mudando de paradigma e todas as vezes que existe uma mudança, existe o quê? Muito medo. Medo de mudar, medo do desconhecido, medo de se jogar numa situação e quebrar a cara. Né? É um medo infundado, porque todo mundo vai quebrar a cara, gente. Todo mundo. Quem nunca quebrou a cara? Tá aqui, ó, inteirinha de novo. Então, quando a gente percebe que esse movimento da aventura, da expansão, da liberdade, das mudanças, ele também envolve riscos. E o homem está disposto a pagar esses riscos pela expansão, né? Ele tem essa ambição de crescer, de conhecer, de dominar, de expandir-se, e isso é natural para todos os seres. Todos os seres. Pensa numa árvore, ela vai querer expandir para ela ter mais sol, ela expande para baixo nas raízes para ter mais água, mais nutrientes. Todo mundo quer expansão. E para isso tem que ter as mudanças de direção, as mudanças de ideia, né? E a liberdade da gente fazer isso. Então, a liberdade exige a gente se desapegar das coisas, né? Todo mundo fala, eu quero liberdade. Mas a liberdade também exige responsabilidade, porque a responsabilidade já estava lá no 4. Então, o 5, ele precisa da responsabilidade para ele expandir. Você percebe que é uma sequência numérica que vai acrescentando energias, situações, possibilidades a cada passo, a cada número que a gente vai andando. É assim a vida. E quando a gente entende esse processo numérico, a gente entende o processo da vida. E aí é mais fácil a gente compreender em que posição a gente está na vida e o que a gente veio fazer aqui. Né? Tá ali tudo no seu mapa de numerologia. Né? Então, vamos começar a entender isso a nível humano, dentro da numerologia, dentro de uma análise de um mapa de numerologia. Tá? Então, o que é o número 5 na alma? É uma pessoa que já tem esses valores dentro dela, dentro do inconsciente. Então, os valores inconscientes que movem esse ser é a liberdade, é a mudança, é a reação, é o impulso, é a aventura, é a expansão, é a conquista. Tudo isso é uma pessoa que deseja tudo isso. Deseja a liberdade, deseja a conquista, deseja a expansão, deseja as mudanças. Se ela vai vir mudar ou não, aí a gente vai ter que ver na personalidade e na missão. Mas o desejo interno dela é esse. E muitas vezes é o quê? O sabotador, gente. Porque a pessoa, ela vai ter o quê? Uma inconstância muito grande dentro dela, né? Aonde ela vai querer sempre o quê? Mudar, 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 mudar. Ela não para em lugar nenhum,
né? Isso é bom? É bom, as mudanças são maravilhosas. Quais são os tipos de mudança que a gente pode ter aqui? Mudança de casa, de cidade, de país, de profissão, de trabalho, de religião, de interesse, de relacionamento, de ideias, né? Muda de roupa, muda o cabelo, ficou ruim, muda de volta, né? Muda os móveis de lugar. O interessante é quando uma pessoa está aqui com uma personalidade 5 ou uma missão de vida 5. A personalidade é o que, gente? É o que ela veio ser. Então, ela veio ser aventureira, ela veio ser corajosa, ela veio ser ousada, ela veio ser livre, ela veio ser independente, ela veio ser expansiva. Tudo isso traz o quê? Umas características da personalidade do seu ser. E quando aparece o número 5 na numerologia de alguém, significa o quê? Significa que ela veio acelerar, precisa acelerar, principalmente quando o número 5 aparece na missão de vida. Por quê? Porque quando aparece na missão de vida, essa pessoa veio aprender tudo isso. Ela não sabe, ela tem muita dificuldade, tanto que teve que reservar uma vida inteira para aprender ao quê? A ser livre, aprender a mudar, aprender a se desapegar, aprender a ter coragem, aprender a ter ousadia. E o 5, gente, ó, acelera. É alguém que está com a sua evolução atrasada por algum motivo. Então, é alguém que está vindo aqui querendo ir rápido, aprender rápido, fazer as coisas rápidas. E isso é uma característica do número 5, né? A rapidez, a aventura, a ousadia, né? Então, tudo isso faz parte de um pacote, vamos colocar assim, de características que envolve uma pessoa que está à busca da expansão, que está à busca de outras coisas no mundo, inclusive de forma sexual, dentro dos relacionamentos e dentro da sexualidade, porque aqui é uma expansão física também. E essa expansão física, ela envolve a sexualidade, porque a maior conquista que os homens querem ter é uma conquista sexual, de espalhar o quanto ele puder ali a semente dele. Então, é natural, é uma energia bem mais masculina do que feminina, né? Porque coragem, ousadia são muitas características masculinas, da energia masculina, né? Não necessariamente do homem. Todas as mulheres também têm isso, eu acho que tem que ter até bem mais. Só que existe essa questão da sexualidade, de necessidade de mudança, de novidade o tempo todo. Então, é mais difícil para o número 5 manter um relacionamento. Isso pode trazer o quê? Uma pessoa que vai ter muitos relacionamentos, ou então ela vai ficar dentro da conquista. E aí, quando ela entra nesse movimento de conquistar, ela pode até, inclusive, manter isso dentro de um relacionamento. Mas a pessoa que estiver com ela tem que sempre estar estimulando de alguma forma para que essa pessoa vá e conquiste alguma coisa ali, né? Então, a conquista mobiliza, a conquista leva para a expansão, né? A necessidade de ter alguma coisa, de ter mais de alguma coisa, de ter a melhora de alguma coisa, faz essa pessoa se mobilizar à busca daquilo, né? Expandindo. Tem uma força expansora extremamente potente, extremamente, vamos dizer assim, ela é uma força da natureza, porque nada segura o número 5.
né? O número 5 ele expande, é que nem quando chega um tsunami, né? Quando tem a explosão de um vulcão. Isso é algo que a gente também pode identificar como número 5, porque é um movimento que de expansão, de mudança, de revirar as coisas, de modificar as coisas. É uma força muito intensa, muito forte, instintiva, tá, gente? O instinto é que mobiliza a pessoa a expandir. Obviamente, isso também pode ser uma decisão mental. Eu vou expandir a minha empresa, eu vou expandir a minha casa, eu vou expandir o meu trabalho. Não importa, mas existe ali também uma coisa meio instintiva de sempre querer mais, de sempre buscar outras coisas, de sempre ter novidades, né? E dizem, né, que o maior prazer do ser humano não é o sexual. O maior prazer do ser humano é o aprendizado. Então, ele busca incessantemente o prazer de aprender. Isso é instintivo e é isso que promove a evolução da humanidade, a evolução das pessoas, a melhora de vida das pessoas, né? Então, essa expansão física é também uma expansão aonde a pessoa quer testar os seus limites, ver até onde ela vai, né? Até onde ela consegue, vai esticando a corda, né? Para ver até onde ela consegue ir. E sempre ela vai querer um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, né? E vai se jogando nas situações. Não é uma coisa racional, programada, não. O 5 é totalmente reação, é totalmente instinto. Ele pensa depois que ele fez, né? Então ele vai lá, ele faz, né? Ele tem a reação instintiva, ele vai lá e faz, e aí depois que ele fez, que ele vai ver a meleca que ele fez, né? E aí ele vai ver lá se dá para consertar, se não der para consertar, bola para frente, vida que segue, fila que anda. Então, o 5 é ele vai sempre mudando, 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 e ele não tem medo. Aliás, muitas das coisas que são a bênção do número 5 também pode ser o terror do número 5, né? Porque mudar para expandir é muito bom, e uma pessoa que tem dificuldade em mudar-se também, é alguém que fica meio parado no tempo, não consegue crescer na vida, não consegue expandir, né? Só que também tem o outro lado do exagero do número 5, que é uma pessoa que não para quieta, não está nunca satisfeita, né? Então ela vai buscar, 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 e ela nem sabe o que ela está buscando, ela tem que ir, sabe? É um instinto de ir à busca, de ir à busca, e ela nem sabe o que é, né? Então isso já é o que? O vício da adrenalina, né? Adrenalina é o hormônio que a gente produz quando estamos em risco, quando existe um perigo. Para o quê? Para a gente ter uma pronta ação, para a gente ter ali a energia necessária disponível nos músculos para reagir de alguma forma, ou se defendendo, ou correndo, não importa. Existe aí uma descarga de adrenalina muito grande, e quem tem o número 5 na numerologia normalmente adora essa descarga de adrenalina e vai buscar situações aonde vai ter isso, né? E isso pode até se tornar um vício, né? O vício do risco, vício do perigo, para se abastecer dessa energia da adrenalina. Então, precisa de cuidado, né, gente? Como tudo no mundo precisa de cuidado. Então, aqui a gente já viu que depois do número 4 vem a expansão do número 5.
O símbolo, né, principal do número 5 é a estrela de 5 pontas, né? Depois de ter aquela casa, depois de ter algo sólido, eu quero expandir para outros lugares, para outras possibilidades, sempre aumentando. A exploração dos limites de novos conhecimentos, a movimentação, descobertas, a liberdade do corpo, da sexualidade, do desapego. Então, gente, o 5 ele traz as mudanças da vida, no trabalho, nos conceitos, as mudanças de lugares, as mudanças, as viagens. Quem tem um número 5, ou na alma ou na personalidade, gente, não consegue trabalhar entre 4 paredes, né? O 4 é pequeno para ele, não dá, não consegue. Precisa trabalhar na rua, precisa trabalhar viajando. O número 5 são excelentes vendedores, né? Porque eles querem conquistar algo a mais. Então, não tem limite para o número 5, não, gente. O número 5 tem uma lábia que, nossa, convence qualquer coisa. Vende areia no deserto, né? Então, é aquela pessoa que tem uma meta, que tem um objetivo, que quer crescer e que vai para cima. E outra característica importante do número 5 é aqui o que eu coloquei, é a conquista, a competição, a briga, né? Então, o número 5, ele é irritado, ele é bravo, ele é inconstante, ele parte para cima, muitas vezes para violência, né? Porque tem essa energia da fúria muito grande. E quando chega a fúria, vai destruindo tudo. Não se importa se ele vai se destruir. É como se de repente soltasse o lobo de dentro da pessoa e ela quer matar, ela quer destruir, aí ela fala o que ela quer e ela faz aquele estrago. O número 5 é a energia de Shiva, é a energia da desconstrução, é a energia, é uma energia muito forte de mudança, mas para você mudar, você tem que desconstruir alguma coisa. Você tem que abrir mão daquilo que você tinha sólido, né? Então, muitas vezes, o número 5 ele chega nas situações e derruba tudo, acaba com tudo, né? Exatamente, porque essa é a função dele. Essa é a energia que ele traz de mudar, né? E ele tem ali os 5 sentidos, né? O número 5, ele se orienta, gente, pelos 5 sentidos, né? Então, ele veio desenvolver tudo isso. E os 5 dedos das mãos, né, gente, que vai lá no mundo, né? Olha o movimento da mão. Eu primeiro abro a mão, eu abro mão do que está na minha mão, né? Então, se eu tô abrindo a mão aqui, o que estava na minha mão, bluff cai, né? Eu tô abrindo mão de alguma coisa para ir no mundo, aí eu pego essa coisa e trago para mim. É um movimento de expandir, ó. Eu tô aqui segurando alguma coisa, abro a mão, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para expandir e ir lá conseguir buscar aquilo que eu desejo. Então, os 5 sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão, tudo isso fazem uma vivência do número 5 muito ligada a esses 5 sentidos. E ele veio o quê? Desenvolver esses 5 sentidos. Principalmente se esse número 5 está ali na personalidade ou na missão de vida. É uma pessoa que não tem isso muito desenvolvido e ela precisa perceber melhor as coisas. E ela veio descobrir o quê? Como ela vai utilizar esses 5 sentidos para ter prazer. O número 5, gente, ele vai à busca de prazer, né? Tanto prazer da conquista,
da expansão, da glória de conseguir algo, né, de expandir, como ele também tem aquele prazer de conquistar uma mulher, conquistar uma pessoa, conquistar uma situação, né? Conquistar uma medalha, né? O 5 é esportista. Nossa, e competidor ao máximo. Ele quer competir e ele gosta de competir. E muitas vezes começa a competir em situações que não é para competir, né? Dentro de relacionamento, dentro de trabalho, dentro de amizades, né? E ele não tem limites, né? A partir do momento que alguém contesta alguma coisa que incomoda o número 5, sejam palavras, seja um ato, seja o que for, ele vira bicho. Ele quer falar, ele quer ter razão, ele quer te convencer, ele quer te conquistar, ele quer. E ele tem essa força, vamos dizer assim, da fúria. E ele coloca essa força toda, né, que envolve o corpo dele, né? Envolve os sentidos dele em tudo que ele faz. É tudo muito intenso. E aí ele vai à busca de prazer. Só que muitas vezes ele vai à busca de prazer de forma inconsciente. E é aí que é a grande chave do número 5. Porque quando a gente começa a ver aqui, ó, as características do número 5, a gente percebe que a liberdade é o principal valor. Então, não queiram prender o número 5. Qualquer pessoa que tenha o número 5 ali na sua numerologia, se você quiser prender, não vai dar certo. Ela pode tomar a consciência e ela assumir um compromisso. Mas alguém querer impor isso para o número 5, já deu ruim. Ah, porque tenho um namorado que é número 5, será que eu vou casar com ele? Olha, você pode casar com ele, gente, mas entenda que o número 5 não permanece. A tendência é ir embora, é mudar, porque ele é da natureza dele, é instintivo dele mudar, entende? Não é algo, muitas vezes não é algo que ele quer, mas é mais forte do que ele, sabe? A competição, a adrenalina, aquela coisa de eu tenho razão, é muito mais forte do que ele, principalmente se tem um número 5 na alma. Tá no inconsciente, no sabotador. Então, vai ter ali aquela inconstância eterna, aonde nada nem ninguém vai ser o suficiente. Nada nem ninguém vai suprir aquilo que ele está buscando. Porque o 5, ele quer o quê? Adrenalina e conquista. E ninguém, gente, ninguém consegue viver nesse último limite, né, no 220 ali, no último, né, acelerado, né, a 150 por hora o tempo todo. Tem hora que tem que parar, que tem que baixar o ritmo, né, que tem que baixar as armas, que tem que baixar a competição, que tem que baixar a adrenalina, né? Mas a busca por prazer do número 5 é intensa, é 24 horas por dia. Isso de forma sexual também, gente. E aí envolve toda um aprendizado, principalmente se a pessoa está aqui para ser um número 5, ou seja, ter o número 5 na sua personalidade, ou aprender sobre o número 5, que é a missão de vida, né? Então, é alguém que está buscando o prazer, que tem que desenvolver a busca do prazer, que tem que desenvolver os 5 sentidos. Na missão a pessoa não sabe, né? E muito provavelmente,
Se você tem uma missão 5, tem uma questão sexual a ser desenvolvida. Buscar o seu prazer, é aprender a dar-se prazer. O que você olha que te dá prazer, que te dá tesão? E eu não tô falando de pornografia, de sexualidade, filme. Não, gente. Eu tô falando para você desenvolver isso a nível mais refinado possível. Olha na natureza. O que você olhando na natureza, olhando, te chama a atenção, te dá prazer, te dá tesão, né? O que você ouve que te dá prazer, que te dá tesão? O cheiro que te dá prazer, que te dá tesão? O paladar, o gosto, que sabor que te dá tesão, né? Que tipo de tato te dá tesão? Porque é isso! Gente, o número 5 é isso, ele veio aprender isso. Veio desenvolver esses 5 sentidos que provavelmente está atrofiado, né? E veio buscar o quê? A liberdade. E aí a gente começa a compreender. Se você tem o número 5 na alma, você deseja tudo isso que eu falei, você já tem tudo isso dentro de você e muito provavelmente você veio buscar uma situação diferente, né? Uma situação mais de uma outra questão na tua vida. E aí a gente tem que olhar o que tem ali na personalidade e na tua missão, né? Se você tem o número 5 na personalidade, você veio ser uma pessoa livre. Você veio ser uma pessoa descomprometida. Você veio ser uma pessoa expansiva. Você veio ser sexual. Você veio ser a busca do prazer. Você veio ser aventureiro. Você veio aprender a ser livre, né? Ser é na personalidade. Na missão é fazer. Então, o que eu vim fazer aqui para ter liberdade, né? Por exemplo, o número 5 na missão é um atleta, né? O 5 é um competidor, é um atleta, é alguém que busca o confronto, sabe, gente? A adrenalina da briga. É aquele que parte para cima, veio realizar a sexualidade, né? A missão veio realizar a sua sexualidade, o que te dá prazer, veio trazer essa energia da ousadia e da coragem. Então, quando você tem na missão, provavelmente você está precisando disso na tua vida. Acelerar, primeiro, o 5 acelera, vamos acelerar, começar a fazer as coisas rapidinho. O 5 é extremamente inteligente, extremamente versátil, tem o maior jogo de cintura da vida, dá, assim, nó em pingo d'água, né? Ele dá seu jeito, ele se vira, ele é safo, independente, né? Então, se você veio com isso na missão, você veio aprender tudo isso. Por quê? Provavelmente está preso ali em padrões de comportamentos, em crenças limitantes e tudo isso vai cair por terra, né? Para você o quê? Desenvolver o seu senso de liberdade. Então, missão de vida número 5, gente, é busca da carta de alforria. É uma pessoa que veio aprender a ser livre, veio aprender a ser astuto, veio aprender a ser malicioso, porque o número 5, gente, é astuto, é malicioso, né? Ele percebe as coisas do mundo. E o número 5, gente, também é atraente, né? A gente falou do poder da atração ali no número 2, que é uma atração do feminino. Aqui é uma atração de sedução, tá? É sexual.
é uma pessoa que tem um sex appeal, né? Uma pessoa que tem o borogodó. E aí vai atrair o quê? Sexualmente. São pessoas muito belas, normalmente. São pessoas que têm músculo sarado, que têm um corpo bem definido. São pessoas que dão valor ao seu corpo, né? Conquistam ali um corpo bonito e mantêm esse corpo bonito. Fazem muitas vezes vários procedimentos estéticos para manter o corpo bonito. O número 5 também, gente, é essa atração sexual que vai atrair a todos, né? Atrai homens, atrai mulheres, atrai as crianças, atrai os bichos, atrai. É uma coisa muito sexual que a pessoa nem sabe, né? Ela não consegue compreender o que tem ali dentro dela, né? E ela vai ter que aprender a lidar com isso, principalmente se for na alma e na personalidade, né? É uma pessoa que tem esse sex appeal que chama a atenção, mas ela vai sempre chamar atenção para esse lado da sedução. E aí, possivelmente, ela vai ter que aprender, principalmente se for uma mulher, vai ter que aprender a sair da energia da sedução e ir para a energia da atração, que são coisas diferentes, né? Uma é departamento de baixo, o outro é o departamento aqui de cima, né? Então, são coisas diferentes que podem vir juntas. A sexualidade, gente, ela é muito sagrada, e isso é algo que as pessoas têm muita dificuldade de compreender pela banalização que a gente tem nos dias de hoje da sexualidade, né? Mas é algo extremamente íntimo e extremamente sagrado. Então, se você é uma pessoa, uma mulher que quer um relacionamento sério, sagrado, um relacionamento bom ali a nível de convivência, um matrimônio, se você quer isso, você tem a energia da atração feminina, que é a energia do coração, que a gente já falou tudo lá no número 2, delicadeza, suavidade, feminilidade, tudo isso atrai, né? O 5 já é energia da sedução para a mulher usar entre quatro paredes com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. Não é para sair na rua se oferecendo, né? Então, existe uma distorção daquilo que é sagrado, daquilo que é ético, daquilo que é moral, né? Para o quê? Para uma cultura onde tudo é permitido. E aí tá todo mundo infeliz, em depressão, sem relacionamento, com um divórcio toda hora e não sabe por quê. Né? Então a gente tem que aprender a receitinha da vovó, aprender a sabedoria ancestral de como era antigamente, né? A mulher, ela reservada, era protegida pela família, né? Até que tivesse um compromisso, até que tivesse, né, uma definição maior, né, da situação ali. Para o quê? Porque a sexualidade era só permitida ali dentro do casamento. Isso é algo que as pessoas falam, ai, que antiquado. Tá, mas tá dando certo não ser assim? Porque antigamente os casamentos davam certo. Será que os ancestrais, eles são mais burros do que nós? Ou será que somos nós que não estamos aproveitando essa sabedoria ancestral de como agir diante das coisas? Então, a gente tem que parar, pensar e mudar. E o 5 é o número da mudança. Vamos sair do lugar. Se aqui não tá bom, vamos mudar. Se isso não tá dando certo, vamos mudar. Isso é a energia do número 5, que todas as pessoas podem puxar essa energia para fazer as mudanças e a expansão necessária da vida, né? Agora, quem tem esse aprendizado, aí é de forma mais intensa tudo isso,
né, gente? Então, vamos dar uma olhada, ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Tem tantas características, né, gente? É expansivo, é versátil, é mutável, ama as experiências novas e busca tudo que é novo, inovador em ideias, insaciável, muito curioso, autêntico, corajoso, trabalha bem na rua e com o público e viajando, relaciona-se muito bem, inconsequente, faz para depois pensar, né, gente? Faz e depois pensa, já fez de tudo um pouco no mundo, detesta a rotina, detesta pormenores. Por quê, gente? Porque ele é rápido, ele quer rapidez. Então vamos embora, vamos a 200 por hora. E acaba escorregando naquela pedrinha desse tamanhinho que ele não vê por causa da velocidade da pressa, né? Então, quem tem o número 5 tem que aprender a lidar com essa pressa, com essa ansiedade, com a necessidade de sempre mais, né? E quem tem missão 5 precisa dar acelerada, né? Que é o contrário. Que mais? Vive tentando consertar o que fez de errado, não tem concentração. Quando chega num local, movimenta todas as pessoas, tem muita energia, não para quieto. Isso, gente, sabe aquela pessoa que fica sentada balançando o pé? Balança, 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 não para um minuto, né? Ou uma pessoa que você vê muito isso em mulheres também, que não param quieta um segundo dentro de casa, não se permite descansar, não se permite ficar parado um pouquinho, fica sempre arrumando coisa, saindo para cá, indo para lá e sobe no telhado e desce e vai não sei aonde. Tem pessoas que precisam se movimentar. Tem pessoas que precisam ir para a rua e andar, né? Necessidade de expansão. Isso é o número 5, tá? Que mais? Inteligente, cai nas maiores enrascadas e consegue sair bem. É safo, né, gente? Consegue dar seu jeito, né? Conhece sobre tudo um pouco, sabe se virar, conversa interessante, tendência em jogar e beber, isso eu não falei. Gente, isso é muito importante. O 5 ele quer expandir a qualquer custo e muitas vezes ele gosta o quê? Adrenalina. Então ele vai o quê? Querer juntar tudo isso. Vai para o jogo ou vai para a bebida, né? Ou drogas, né, em geral. Então o número 5 precisa tomar muito cuidado com isso, porque ali pode dar ruim, né? Pode dar ruim, né? Que mais? Briguento, encantador quando lhe interessa, e um demônio quando deseja. Isso mesmo, gente. O 5, nossa, quando ele quer conquistar, sabe, político em campanha? Então, é isso. Ele fala maravilhosamente bem, promete mundos e fundos, ele quer conquistar alguma coisa. Conquistou? Perdeu o interesse, sabe? Aquele rapaz que vem cá atrás de você, né? Que fica te mandando mensagem, que não sai do teu pé e você não quer nada com ele. Enquanto você não quer nada, ele tá lá no teu pé. A partir do momento que você sai com ele, sumiu. Não te telefona mais. Por quê? Porque ele tá no movimento da conquista e não da energia do amor, né? Ele tá na sexualidade, né? Então, o que mais? Gosta de promover, pode ser violento, super vendedor, tem uma lábia, convence qualquer um de comprar qualquer coisa. Muda de casa, de trabalho, de interesses frequentemente. Então, gente, aqui tem mais características, tem várias e várias características. Você tem tudo isso lá na apostila, né? E na apostila também, como eu sempre falo, façam as atividades da apostila, porque é ali que você vai ter a vivência do número, aonde você vai compreender o que é esse número no seu dia a dia, na sua vida, e começar a reconhecer esse número na rua.
né? Os meus alunos falam: Sula, parece que eu tô ficando doida. Eu olho na rua, eu falo número 5, número 9, número 3, número 2 para as pessoas, para os lugares, para as situações. Eu fico vendo o número em todo lado, porque a gente começa a entender a linguagem dos números. Eles estão aqui mostrando para a gente como é a realidade através dessas características todas. Então, façam ali os exercícios, isso vai ser muito legal para vocês, né? Entenderem esse processo. Tá bom, gente? Até a próxima aula e lembra, joinha, toda a ladainha que vocês já sabem, não preciso repetir, mas vai lá, gente, ajuda, porque o canal também precisa se manter, né? E expandir, né? Como o número 5, a gente quer alcançar mais e mais pessoas cada vez mais. Tá bom, queridos? Até a próxima aula, fiquem com Deus. Beijo!